Olá, famílias! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje estamos aqui reunidos com 3 professoras que são muito queridas e muito renomadas aqui em nossa cidade e são sócias da Tríade, Assessoria Educacional, e estamos aqui para anunciar uma nova jornada, acho que para os dois lados aqui, né, para a Smart Start e para a Tríade, um novo projeto. Então fiquem conosco, que eu acho que vocês vão gostar da novidade. Então esse episódio, como eu falei, é para marcar esse lançamento e nós vamos apresentar, então, começar apresentando, né, as nossas professoras. Vou começar aqui pela Josi, que está ao meu lado. Bom dia, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse encontro, né, para esse lançamento que eu acho que vai ser um marco na cidade de Paraná. É um prazer, Bia, estar aqui, um prazer, meninas. Como eu falei, como a Bia falou, eu sou a Joselma, professora Joselma de Oliveira, sou professora de biologia, já atuo na área já há alguns anos, desde 2012 sou professora, sou mestra em biologia celular, biologia molecular aplicada à saúde com ênfase em terapia gênica. Já tenho também especialização em auditoria, perícia e gestão ambiental e atuo com muito amor e prazer nessa grande área que é a docência. Rose? Bom dia a todos. Meu nome é Roseli de Amorim, eu trabalho com língua portuguesa, sou formada em letras, português e espanhol, com especialização em docência universitária e tecnologias aplicadas à educação. Eu trabalho já há 16 anos na área da educação, desses 16 anos, 5 anos com a Tríade, sempre na preparação dos alunos para vestibular e Enem, e vai ser um prazer estar com vocês em mais essa jornada. Bom dia a todos, eu sou a professora Anne Borges, eu sou professora de matemática, eu fiz licenciatura em matemática na Unir, campus de Paraná, sou formada desde 2017 e eu comecei a dar aula desde muito cedo na faculdade, porque eu participei pelo projeto PIBID, que é o projeto de iniciação à docência, então eu dou aula desde o segundo período da faculdade, no qual eu tive experiência um pouco com pré-vestibulares, porque eu ministrei vários aulões. Eu sou especialista em educação matemática e eu tenho um mestrado em matemática. Eu dou aula, então, acho que uns 11 anos, é a minha experiência em educação, e é algo que eu gosto muito de realizar. Eu sou muito feliz no que eu faço e é um prazer estar aqui com todas vocês. Bom, e vocês que acompanham o podcast já me conhecem, mas também vou dar uma introdução aqui. Eu sou Beatriz, sou a diretora da Escola Smart Start, sou pedagoga com especialização em psicopedagogia e especialização em família. A Smart Start é uma escola que começou ali com a educação infantil, né? Hoje estamos até o 9º ano do ensino fundamental e é uma escola que sempre teve essa visão de formar um aluno, né, de formar a criança ou adolescente hoje já na sua integralidade, né, pensando em todos os aspectos, apesar de sermos uma escola, de o foco ser realmente não o foco, né, mas um dos pontos mais importantes ser a parte acadêmica, nós nunca deixamos de lado esse olhar humano, né, para quem é a pessoa, para quem é o nosso aluno. E eu acho que isso já nos traz ali, mas eu vou deixar esse ponto para daqui a pouco. Eu queria que vocês falassem agora um pouquinho da Tríade, né? Não vou detalhar muito a Smart Start, porque boa parte das pessoas que nos assistem já nos conhecem. Mas eu queria que vocês contassem como surgiu esse projeto da Tríade, como vocês chegaram a trabalhar juntas para nós chegarmos ao próximo passo. Bom, a Tríade, ela surgiu em 2021 a partir de um sonho que a princípio era meu. Eu tinha a ideia de abrir algo de assessoria de língua portuguesa e uma língua estrangeira. Mas depois daí, conversando uma certa vez com a Josi, eu também tinha esse sonho. Ela também tinha essa ideia. E vocês já trabalhavam juntas na mesma escola? Juntas. Sim. E aí, conversando com ela, de pronto, ela aceitou e falou, não, vamos encarar e vamos fazer. E aí, na hora, a gente já mencionou a Anne, que a Anne era nova na escola que a gente trabalhava, era recém-chegada, e falamos, não, ela tem nosso perfil, e vamos fazer algo que do jeito que a gente gosta,
E aí abrimos, né? Lançamos na pandemia, no início da pandemia. Então, 24 de março. De 2021, até a nossa inauguração foi de máscaras. Foi de máscaras. E foi, assim, um momento triste, né? Para a sociedade toda, como um todo, mas para a gente foi o momento certo e a hora certa, porque a gente pegou toda aquela defasagem escolar dos alunos, que a gente luta até hoje, né? Com essa defasagem. E a gente conseguiu abrir ali nesse momento, então tivemos muita procura e de lá para cá só deu certo e estamos aí até hoje. E aí naquele momento vocês trabalhavam só com a assessoria educacional, né? Que é esse acompanhamento pedagógico das disciplinas de vocês. Sim, isso. Inicialmente a gente começou pensando em suprir a necessidade do aluno porque estava em casa. Né? Então, toda a pandemia, aquela deficiência de conhecimento, e o aluno não abria a câmera. Essa foi a nossa preocupação inicial. E foi o nosso pontapé foi exatamente esse, né? Aí, a partir daí, a gente falou, não, então vamos fazer algo personalizado, a nossa cara, mas que seja algo diferente, personalizado, que tenha... Né, um carinho com o aluno, um cuidado com o aluno, mas também cuidando da saúde naquele momento em que a gente estava, né, vivendo. Uhum. E aí foi onde que a gente começou, com matemática, português e ciências e biologia. Né? E aí depois que foi crescendo, foi aumentando a demanda, aí tivemos outro professor de matemática, outro de português, né? E aí a gente começou a aumentar, e aí só vem crescendo, graças a Deus. Pode falar. Eu lembro que a gente, no início, pensava em apenas 2 salas, assim, 2 no máximo, porque achava que a gente não sabia que ia ter tanta procura. E foi muita procura logo de início, assim, que na outra semana já tinha que estar as 3 salas funcionando, né? Que nós temos 3 salas na tríade. Então, foi uma surpresa muito gostosa pra gente e a gente começou... Reconhecimento, né, também. E começou essa questão da mostrar nossa carinha ali, né? Sempre, no começo a gente tentava fazer um reforço, mas nunca ficava só no reforço, a gente nunca teve esse perfil. Então foi bem bacana, assim, essa iniciativa. Acho que o legal foi porque as três já se conheciam, né, na escola. A gente já trabalhava junto, a Rosi eu primeiro, depois a Anne chegou. E, assim, a gente já tinha um perfil de trabalho. Então, assim, a gente se reconhecia uma na outra, né, e a gente já tinha uma metodologia nossa, assim, nunca era apenas aquilo, né, então nunca era só o básico, assim, a gente nunca queria entregar o mínimo, né, inicialmente a gente já trabalhava algum tempo junto já, né, uns 3, 4 anos, né, mais ou menos, e aí a gente sempre teve esse perfil de nunca entregar só aquilo que era, é só isso aqui, não, a gente sempre ia além. Aí a Anne chegou, entrou na escola e a gente viu que ela tinha o mesmo perfil que a gente, né? Que, né, tinha o jeitinho dela de dar aula, de cativar o aluno, e ela tinha essa mesma habilidade que a gente tinha de entregar mais, de não querer apenas ficar na superfície, sempre ir a fundo. E isso fez com que a gente tivesse, né, essa conexão inicialmente e fizesse com que a gente tomasse essa decisão de criar a tríade mesmo, né? Legal. E aí vocês começaram online, né, na pandemia, ou chegou a atender já presencial, que era individual? No momento né? que podia ser presencial, nós pensamos, é o momento, é agora. Mas aí a gente usava todos os EPIs, né? Então a gente usava máscara, aquele protetor facial e álcool, e sempre limpava. Mas não, só o fato de conseguir atender presencial mesmo, né? O atendimento faz a diferença, era individual, né? Individualizado, então facilitou. E aí, então, desde o primeiro momento, vocês já tinham um espaço, não chegaram a atender em casa? Desde assim, o primeiro momento já tinham. A tríade em si foi no espaço já mas todo mundo aqui, a gente tinha uma experiência da aula particular. Sempre tivemos, assim. E isso também foi uma coisa para se pensar, porque sempre tivemos muitos alunos particulares. E aí, por que não... complementar e trazer as outras disciplinas, né? E aí, eu queria que vocês contassem agora um pouquinho sobre de onde surgiu, né, essa ideia, como a Smart Start e a Tríade se uniram, como nós, né, nos unimos aí. Essa eu deixo pra Anne aí. Eu vou começar então. Conta, por favor. Nós estávamos em processo seletivo, né, para professora de matemática, e recebi a indicação e o currículo da Anne. Já tinha ouvido falar tanto dela quanto da Rose, que eu já havia conversado em outro momento também, e da Josi também, né?
Então, chamei a Anne para conversar nesse primeiro momento com o objetivo de trazê-la para a Smart Start como professora de matemática. Não deu certo. Não fala assim. Não, mas foi muito boa, assim, a nossa conversa. Eu acho que teve uma sintonia. Uhum. Eu conversei com a Rose também, foi em outro momento, mas sempre ouvi muito boas referências, né, sobre o trabalho de todas vocês. Então, tanto é que quando eu fui conversar com a Anne, eu tava bem tranquila com relação à parte técnica. Eu queria saber realmente quem era essa pessoa para ver se fazia sentido. E quando ela saiu da entrevista, eu fiquei até contente. Falei, nossa, acho que vai dar certo, né? Ela falou que vai pensar, mas normal, né? Vai conversar com o esposo. E aí, falei pra Vivi, a coordenadora, falei, Vivi, acho que vai dar. E aí, a Anne entrou em contato, pouco tempo depois, pedindo para que nós pudéssemos conversar pessoalmente, né? E falou que teria uma proposta ali. E aí agora eu passo a bola para você continuar. E eu digo que foi uma coisa de Deus, viu? Porque eu conversei com você, senti essa sintonia. Cheguei em casa, conversei com meu marido, falei, olha, nossa, a Bia, ela tem uma vibe, assim, muito minha, assim, da tríade também. Pensei na tríade. E eu sempre ouvi coisas muito boas de você também, né? A Roseli também ouviu, a Josi também ouviu. Então, quando eu fui fazer a entrevista, eu fui pensando mesmo em trabalhar com você. Mas aí eu pensei, falei, nossa, e se nós juntássemos a tríade com a Smart Start no cursinho preparatório? Que é uma coisa que a gente estava pensando em seguir novos passos para o cursinho, né? Nós queríamos nós estávamos felizes com o cursinho, mas queríamos uma coisa nova para o cursinho. E eu falei, por que não falar com a Bia? Conversei com as meninas, né? Eu cheguei para elas e falaram, o que vocês acham da gente tentar essa parceria? Nós gostamos muito do poliedro, então isso poderia, né? Se fosse possível. E aí, conversei com você e a gente pensou em algo, né? Continuem aí, por favor. Eu acho que quando a Anne trouxe essa ideia, né, eu achei genial, foi a primeira palavra que eu falei, né? Olha, eu acho que foi genial, né? Foi um pensamento muito bom, muito positivo. Porque, assim, nós temos um cursinho que tem 11 alunos porque não tem uma sala grande, né? Então, a gente queria ampliar, a gente já tinha conversado sobre isso, que a gente ou ampliava ou fazia alguma coisa, né? Uhum. Então, aí foi onde que ela trouxe essa ideia, nós três falamos, nossa, gostamos da ideia. Aí vamos conversar, porque assim, o não a gente sempre já tem, né? Então pode haver a possibilidade de existir um sim, né? E pode haver também a possibilidade de uma parceria legal. Então foi onde que a gente decidiu conversar, né, com você, marcamos a reunião. Foram primeiro as duas, eu estava em viagem, depois foi só ela e eu, depois fomos nós três, né? Foi primeiro nós três, depois só você e eu. E foi uma conversa muito agradável, muito, muito legal. E porque, assim, o objetivo da gente era realmente um ambiente maior, que pudéssemos, né, ter um público mais, maior quantidade. E aí você nos deu a proposta de ter, né, um espaço físico maior, né, que tem uma estrutura, né, bem maior do que a nossa. E por que não, né? Então vamos encarar esse desafio. A gente chegou a um ponto que, para crescer, ou a gente procuraria um espaço maior ou uma parceria. E foi essa ideia, né, da estrutura que vocês têm a oferecer e quem sabe um material de qualidade também, né? E não que a gente não tenha, né, mas a gente sempre procura melhorar. E a gente via algumas lacunas no nosso material, a gente tem que ser sincero, né? Sim. Então, por que não procurar uma parceria, né? Porque eu acho que crescer, a gente pode crescer juntos, né? Não precisa crescer sozinho, às vezes é mais difícil, né? Então, por que não fazer uma parceria assim, saudável e tal? Pensando sempre em melhorar, né? Tanto para um quanto para o outro. Eu acho que isso faz uma parte boa da nossa parceria. A gente entende que precisa melhorar sempre. E por isso que eu pensei, por isso que eu falo com coisa de Deus ali, no momento que eu tive a ideia. E eu contei pro meu marido, que eu converso com ele, ele falou, nossa, que bacana. E como eu falei, já ouvimos muitas coisas boas da Smart Start e sobre você.
Não, ali nós estamos até o 9º ano, né, mas temos planos de ir para o ensino médio, não é um plano imediato. E aí, quando vocês vieram com essa possibilidade, eu falei, não, pera lá, né, quem sabe a gente não começa lá do fim para o começo. Então, resolvemos apostar aí, né, e colocar toda a nossa expertise também, né, nessa parte de escola, a parte de estrutura ali, para dar o suporte para que vocês façam um excelente trabalho acadêmico, ainda melhor do que conseguem ali atualmente, e trazer algo que eu acho que também foi um ponto de quando eu abri a escola, de trazer algo diferente para a nossa cidade. Né? Eu sou daqui de Paraná, a Josi é daqui Sou de também? Santa Catarina. Santa Catarina, mas também já mora bebeu aqui água do Rio Machado. Não, já sou bebeu. rondoniense. Vocês são daqui? Eu sou você Paraná. É do Sul também, eu né, sou de Rose? Paraná. De Paraná. Então, assim, ninguém tem perspectiva de ir embora. Então, a gente precisa fazer com que a nossa cidade, com que a nossa região se desenvolva e melhore. E a base de tudo isso é a educação. Né? Então, eu trabalho ali com os pequenininhos, mas é uma demanda muito grande aqui no mercado da nossa cidade, essa parte de ensino médio, de pré-vestibular. E eu acho que, assim, uma das coisas que nos conectou muito foi isso. Porque para abrir algo mais do mesmo, mais do que já tem, não faz sentido para mim e acredito que não faça sentido para vocês, pelo que nós conversamos. Então, unir forças aí é realmente somar para trazer o diferencial, para trazer algo bom para a cidade, né? Perfeito ninguém os erros a gente tem, né, Rose? Tem. O importante é reconhecer e ir melhorando para... A gente está indo para o 2º ano, né? Para o 3º ano de cursinho. Esse em 2025 foi o 2º ano. E a gente vem crescendo, né? Como a Anne falou, a questão de admitir os erros e reconhecer as necessidades de melhorias, né? Eu acho que isso é muito nosso também. Então, a gente viu os erros do 1º ano, de 2024, e tentamos reorganizar, readaptar, fazer melhorias para 2025, e a gente já teve, acho que um salto muito grande de 2024 para 2025, em todos os sentidos, né? E agora, esse ano, a gente conseguiu ter um olhar mais, acho que, específico, né? Mais íntimo da questão do pré-vestibular, e agora a gente ainda vai ampliar ainda mais. Por que abrir um cursinho, né? A gente queria fazer algo diferente, como você falou, usando o seu gancho aí. Que a gente queria realmente que os alunos e que os pais entendessem que aqui a gente tem educação de qualidade, né? Porque o que a gente ouve? Chega no 2º ano, aí já começa a organização para ir embora. Né? Para sair de Paraná, vamos pegar um cursinho, e aí a gente quis, né, entrar nesse nicho porque realmente a gente quer ter uma educação de qualidade para a preparação de um Enem, de um vestibular. E eu tenho certeza que o que a gente ensinou esse ano e a devolutiva dos alunos que viajaram para fazer prova, né? Eles falaram, nossa, prof, foi exatamente aquilo que a senhora estava falando, né? Nossa, prof, caiu aquilo que a senhora falou, né? Tanto, isso não só para mim, tá? Anne, Roseli, Linara, né? A professora Sabrina, né? E os demais professores. Então, assim, a gente percebe que isso é o nosso diferencial, apresentar uma educação de qualidade. Eu imagino que seja a mesma coisa que a Smart, né? Então, assim, isso que nos dá força e ânimo para continuar. Então, por isso, a decisão de crescer e trazer aí em 2026 um cursinho ainda mais, né? Com mais qualidade, com, né, mais sonhos aí para a gente poder realizar. E até aproveitando agora, então, Josi, que você trouxe um pouco dessa experiência, né, do cursinho, vocês conseguem lembrar de alguma situação marcante ou de alguma coisa engraçada, assim, para contar do que vocês vivenciaram com os alunos, de experiência dos alunos de vocês? Engraçada? Ou um caso de sucesso, algo que tenha marcado, assim, vocês? Do Dil. Teve um caso final agora do ano, que nós temos um aluno que já era aluno nosso particular antes da tríade. Ele foi nosso aluno na escola que nós trabalhávamos desde muito pequeno. 7º ano. Isso, e ele
foi embora, então, terminou o 3º ano do ensino médio e foi embora. Foi para o Rio Grande do Sul porque ele queria fazer o URGS, né? Da Federal. E aí, a mãe dele foi para lá e tal, no dia do vestibular, foram fazer a prova. E aí, enquanto ele estava fazendo a prova, um professor encontrou a mãe desse aluno lá e começaram a conversar, né? Um professor de cursinho, que vai lá sempre acompanhar os alunos, né? Aí ele saiu da prova, falou que tinha ido bem e tal, acertou tantos. Não, acho que foi entre a primeira etapa e a segunda etapa do vestibular. Aí a mãe falou pro professor lá, olha, ele acertou tantas na primeira etapa, que era ali a parte de linguagens, né? Aí ele falou, nossa, onde que esse menino estudou? Aí ela falou, lá em Paraná mesmo e tal. Que legal, falou né? da gente, Que bacana. né? Aí o professor ficou surpreso, ele falou, nem meus alunos aqui que a gente pegou do começo ao fim e tal, não tiraram essa nota e tal. Então, assim, ela me ligou depois tão emocionada e tão contente. Aí agora ele foi fazer outro vestibular, agora esses dias, aí ele me mandou, ela primeiro entrou em contato e falou, você pode dar umas aulas pro Diogo e tal. Eu falei o nome. Tudo bem, é o Diogo. Mas ele não vai ligar. Ele vai autorizar. Autoriza. E aí eu falei, claro, né, com certeza. Aí ele, na primeira aula, já online, né, com ele, um pouco antes da prova dele, ele falou, eu falei, ué, como é que está aí o cursinho? Ele faz um dos melhores cursinhos do Brasil, lá. E aí ele falou, professora, não tem jeito. A aula de redação tem que ser com você, é contigo e não tem jeito. Então, aí eu dei aula online para ele até o vestibular. Inclusive, ele passou em 2 já, em 2 vestibulares já. Está escolhendo, agora vai escolher em qual vai estudar. E vai esperar a nota do Enem também. Então, é tão gratificante isso e tão surpreendente. Assim, é o que impulsiona, com certeza. Impulsiona a gente, dá um up, assim. E o legal é que ele mesmo indo, ele não cortou o cordão com a gente. Ele manda do nada, ele manda... Professora, eu teve um dia uma situação, mesma assim, a mãe dele me ligou e falou assim, professora, olha seu WhatsApp. Aí eu olhei, ele tinha mandado mensagem, prof, por favor, tem como você me ensinar aquele negócio da meiose de novo, que eu não consigo aprender. Então, assim, aí eu falei, não, peraí. Eu liguei de vídeo, aí falei pra ele, expliquei. Aí ele, não, tá bom. E é legal porque teve o dia de um vestibular, não me lembro qual, eu tava com a mãe dele, aí ele, ele quer falar com você, ele quer falar com você. E a gente tava num ambiente que não tinha área, né? Aí na hora que deu área, ela ligou, eu falei com ele, aí ele, eu preciso ouvir sua voz, eu falei, vai dar certo, vai com calma. Então, são coisas que a gente se emociona, né, ao falar, porque ele é um garoto muito, muito além do que a gente vê, assim, ele é um garoto, assim, extraordinário, não tem nem palavras para descrever, falar sobre ele, e a humildade dele de estar sempre ligado a nós, né, e ele mandou uma mensagem esses dias, ele falou, prof, vocês são muito mais do que professoras, né, vocês são minhas amigas, meu abraço, todas as vezes que eu precisei chorar, conversar, vocês estavam lá. Então, tem essa mensagem, eu não consigo nem apagar, porque é algo muito importante pra gente, né, como docente, como professor, ter esse reconhecimento, né, às vezes as pessoas nem ficam sabendo, né, e nem é pra saber, mas só de a gente saber, nós, né, que a gente fez a diferença na vida de um aluno, isso pra gente já é gratificante demais, né? E tem aquela coisa que dizem, professor não tem que ser amigo de aluno, né? Mas eu acho que foi isso foi tudo diferente que nós fizemos. Que a gente se identificou, né? Sim. Porque a gente realmente abraça o aluno em todos os sentidos, né? Não sei até que ponto isso é bom, né? Mas que a gente se envolve também. Mas a preocupação com ele não vai além da educação também. Né? Eu acho que é isso, porque ele vai lá em busca dessa formação acadêmica, né? De se aprimorar academicamente. Mas ele é um ser humano e vocês também. Então, não adianta. Nós temos influência direta na formação dos nossos alunos. Então, esse apego, as dicas, não só acadêmicas, mas também os conselhos para a vida, né? Eu acredito que eu acho que isso faz muita parte, porque esse período de pré-vestibular
pega justo a adolescência, que é uma fase mais delicada ali, né, da vida, em que as incertezas, as dúvidas, as angústias, a questão hormonal, Medos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a pressão de decidir algo que é pra vida. Por mais que a gente tenha a possibilidade de mudar, de tomar um outro caminho, né, mas é uma decisão que tem um peso muito importante. O que fazer, aonde fazer, né, e qual o caminho seguir, né? Pra eu dar o melhor para conseguir, né? Muitas vezes é um desafio tremendamente grande. E aí, para conseguir passar naquele vestibular que eu quero, eu sei porque a minha irmã mais nova, eu fiz vestibular, claro, mas eu fiz pedagogia, né, gente? Convenhamos. Eu entendo o que você está dizendo. Não é uma faculdade muito concorrida, não menosprezando o curso, sim, eu acho que deveria ser, não, mas não é. E minhas irmãs, uma foi para a área de nutrição, outra foi para medicina. Então, assim, são duas áreas muito mais concorridas do que pedagogia, nem se compara. Então, eu vi a angústia ali dentro de casa, e eu tenho uma diferença grande de idade para elas, então eu participei muito dessa fase. Então, esses conselhos, essa proximidade que vocês conseguem ter com os alunos ajudam não só no aprendizado, mas nessa segurança que eles precisam. O legal é que às vezes a gente escuta assim do aluno, né? A gente tem vários casos que o aluno fala, vai empurrado para a tríade. Porque o pai quer que, né? Porque o pai, ele enxerga a tríade, nossa, meu filho vai melhorar, ele vai, né? Aí coloca lá, aí ele vai primeiro dia assim, a gente tem alguns casos assim, né? Aí no dia 2, dia 3... Aí começa, aí o que a gente escuta? Eu aprendi a gostar de estudar por causa de vocês, né? Então a gente escuta muito isso. Porque eu sempre falo, né? Educar é um ato de amor, né? Então não é educar modos, mas é educar na parte de ensinar mesmo, né? As disciplinas, o conteúdo, mas tem que ter um ato de amor, tem que ser com amor, se não for com amor porque não vai você não certo. faz por você faz pelo outro, né, é algo transcendente. Assim, isso é muito bom, ai prof, agora eu gosto de estudar porque, né, eu aprendi a gostar. E quando chega Borocochô, a gente já faz uma psicologia reversa, eita que dia maravilhoso, vamos estudar hoje, é tipo isso. Mas falando assim, só pegando um gancho rapidinho, essa conexão, essa conversa com os alunos, né, e a gente falou do Diogo, né? Vamos citar o Diogo. Faz a gente crescer ainda mais. É um tipo de aluno que, a gente cresce, né? E essa conexão com os alunos faz a gente crescer também. Porque a gente também vê aquela parte humana que faz parte. Faz parte. Bom, e falando agora um pouquinho da parte prática ali, do dia a dia do cursinho. A gente ainda está em fase de planejamento, né, de ajustar exatamente como vai ser, mas nós já podemos dar uma prévia aí para o pessoal que vai ficar curioso sobre a questão de horários, das disciplinas, né, que nós teremos, porque hoje vocês atuam com matemática, biologia, física, química e língua portuguesa e redação, é isso? E literatura. E aí o projeto do ano que vem já traz outras disciplinas também, né? Sim. Como a língua inglesa, história, geografia, sociologia e filosofia. Acho que é isso, né? Então vai ser assim, realmente um cursinho completo. Bem completo. E artes, é verdade. E os professores, como faremos? Já temos alguns nomes em vista, né? Sim. Então, na verdade, praticamente todos, né? Já estão pré-definidos, assim. E esse acompanhamento, acho que não poderia chamar um acompanhamento individual, mas esse acompanhamento personalizado, né? Que a gente também trabalha com educação personalizada. Eu acho que o legal vai ser isso, né? Que com a visão que vocês têm, nós vamos conseguir, de certa forma, estender isso para o cursinho também, né? Sim. E aí teremos simulados, o que mais que vocês podem... Além de simulados, nós teremos, acredito que lives, pelo que eu dei uma lida. De correções, né? Quando chegar também, quando chegar. O material previsto é de excelência, então eu acho que o material por si só vai, claro, o professor e o aluno ali como protagonistas, mas o material em si é muito bom, o que está previsto, e
Eu acho que vai juntar aí a nossa experiência, né, toda a parte de administração aí de vocês e o material de excelência, pronto. E aí o aluno... A nossa equipe de professores, que nós professores, temos professores também, bons. Trabalhar com... Eu acho que os simulados frequentes, né, eles serão uma estratégia, vamos dizer assim, para fazer com que o aluno treine bastante, né? A resolução de exercícios, né? Então, ela já ajuda bastante o próprio aluno a controlar tempo, podemos pensar em outras estratégias também, a gente tem até algumas ideias, mas ainda precisamos, né, conversar direitinho, né? De ter esse acompanhamento, como você falou em uma das nossas reuniões, sobre conversar com os pais, né? Trazer os pais também para a realidade dentro do cursinho. Então, isso é um ponto que a gente também compartilha, né? E acha que é interessante, porque não é só o aluno e também não é só o professor. Eu acho que sempre vai ser 50%. Vou colocar como se fosse 150, tá? Porque é 50... 50 não, mas porque eu quis aumentar aqui. 50 do aluno, 50 do professor e 50 do material. Então, assim, coloquei 50 porque é um número redondo e um número cheio. Tudo bem, você tá né? perdoado. E porque a gente sempre vai além. Exatamente. Muito bom. Essa foi boa. Mas acho que essa tríade, né? De material, de professores, de aluno e família, etc. Eu acho que vai ser bem legal de trabalhar, de uma forma estratégica e funcional, acredito. E para lançar aí o nosso cursinho, nós conversamos, né, e chegamos à conclusão de que vale a pena um concurso de bolsas, né? Sim. Então, logo mais teremos informações mais detalhadas, mas já temos uma data, que é o dia 6 de dezembro, um sábado. É aberto para que turmas? A partir de que... A partir de 9º ano já pode participar do concurso de bolsas. A partir... Eu acho que o ensino médio, porque o 9º não vai ter visto Não, mas terminado... Eu acho que no final, primeiro ano é melhor mesmo. Porque tem coisas que o 9º não viu para trás, né? Então, assim... Eu acho que o ideal é segundo ano, né? Que já tem esse olhar mais para vestibular mesmo. Se bem que já do 9º ano já pode fazer o treineiro como no Enem. Mas eu acredito que a partir do final do primeiro ano... Né, eu acredito também que possa, sim. Né, eu também, a partir do primeiro ano, eu acho que já pode estar entrando aí. Mas a gente sabe que bolsa, concurso, é prova. Sim. Né, então tem que estar preparado também. E, obviamente, aqueles que já viram conteúdo vão ter mais facilidade. Mas a partir do ensino médio, eu acredito. Isso, a prova então vai ser por desempenho, as inscrições serão gratuitas. Como eu falei, logo mais teremos informações mais detalhadas. Critérios também, fiquem de olho. Mas fiquem atentos que vai ser algo bem legal. E quem vocês acham que mais vai se beneficiar assim com o cursinho? Que tipo de aluno vocês pensam em receber? É para qualquer aluno? Tá no 2º ano, tá no 3º ano, vou lá fazer cursinho. Nós sempre queremos, né? Nós visualizamos alunos dedicados, disciplinados, que tenham garra nos olhos, queiram aquilo para eles, queiram estudar, queiram passar no vestibular. Então, nós gostaríamos de alunos dedicados e que ajudem para mais alguma coisa. Na verdade, o aluno que ingressar, a gente trabalha sempre também essa questão de saber o que quer, né? Saber o que quer. Às vezes eles chegam já assim, eu não sei ainda qual faculdade fazer e tal, e ainda estão meio em dúvida, né? Então, assim, a gente também ajuda nessa parte, trabalha nessa parte, né? Fala das universidades que tem no Brasil e tal. Então, a gente quer alguém que realmente queira estudar, né? Queira seguir depois. Né? Não tanto precisa aqui, ser aquele aluno fora. que já tem uma rotina estruturada. O importante é ele ter essa vontade, essa garra, né? A vontade de aprender. Estudar. É aquele que deseja mudar. Uma coisa que eu sempre, na minha primeira aula, né? A gente tem 99% medicina, que os alunos querem, né? Sim. Sempre tem um que outro que não. Mas tem uns que também não sabem ainda, indecisos. Mas eu sempre falo, aqueles que já sabem ou aqueles que não sabem, mas que eu sempre pergunto, o quanto você quer? Porque o
quanto você quer vai determinar aonde você vai chegar, né? Então, assim, eu sempre falo, quanto você quer? Ai, prof, mas vocês têm que saber que se vocês querem, vocês terão também que abrir mão de muitas coisas. Então, assim, coloque isso no topo do seu raciocínio, do seu pensamento e traça uma meta. Então, é a prioridade naquele momento. Então, é esse perfil de aluno que nós queremos, né? O aluno que quer, o aluno que queira. Não precisa ser o nota 10 na escola. A gente, porque, assim, tudo é um perfil, né? É um prisma. A dedicação é a base de tudo. Dedique-se, dedicação. Ele não tem que ser o mais inteligente do mundo. Não é isso que a gente procura. A gente quer aquele que queira. Aquele que queira dedicar-se. E que, se não sabe, mas que queira saber o que quer, né? Eu acho que esse pode ser o perfil do nosso. Legal, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral aí para todo mundo do que vai acontecer, né? E eu queria, em primeiro lugar, aí, agradecer vocês por terem vindo, pela nossa parceria aí, que eu vejo também um futuro brilhante aí para todos nós. Amém. E eu tenho certeza que esse projeto vai marcar aí a história da educação da nossa cidade, realmente, né? Vai fazer a diferença, que é o que nós queremos. E para finalizar, eu queria que vocês deixassem um conselho, né? Se vocês pudessem, a gente ainda tem alguns vestibulares aí por vir, né? Tivemos já o Enem, mas tem muitos vestibulares que acontecem ainda em janeiro, dezembro. Se vocês pudessem deixar um conselho para quem vai enfrentar o vestibular aí nesses próximos meses, qual seria? Conversa aí, Anne. Ordem alfabética. Ordem alfabética. Dediquem-se e lembre-se, uma nota não define quem é você. Nós queremos muito que você voe alto, que você se dedique. Eu falo muito em dedicação porque é isso que moveu minha vida, sabe, gente? Então eu falo muito disso. Dedique-se, mas nunca deixe que uma nota define você, porque isso é importante também. Eu acho que, como a Anne falou, a dedicação ela é muito importante, mas o desejo também de querer associado à dedicação vai fazer com que você vá longe. Então, o meu conselho é que você queira, que você trace uma meta e que você chegue lá. E a gente vai estar aqui para ajudar você a chegar onde você quer chegar. Então, meu conselho é haverão momentos que vocês terão que abrir mão de muitas coisas, mas a recompensa, ela vai chegar. Tem aquele ditado que a gente fala, né? A conta chega. Então, a conta ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Vai depender de você. Então, você tem o poder nas suas mãos para fazer aquilo que você quer. Pegando o gancho aí da parte negativa, eu sei que a gente quer sempre o melhor, né? Que vocês passem, que vocês consigam. Mas também, caso não consigam, tem uma coisa muito importante, é não desanimar. Isso. Não desistir, né, de estudar, porque eu vejo assim, tem alunos que fazem às vezes 3, 4 vezes o Enem, não passam e acabam se desestimulando e perde o foco. Então é manter sempre o foco mesmo nessas situações adversas, né? Manter o foco que uma hora dá, uma hora vai, né? Claro que o desejo é que todo mundo passe, mas a gente sabe que não é, uma hora chega, não é muito fácil. Mas... Constância, disciplina... E tudo é fase, né, gente? Tudo é fase. É uma fase que vai ter que se abdicar de algumas coisas, mas é aquilo. Eu costumo sempre falar que, assim, eu sempre, desde quando entrei na faculdade, meu sonho era fazer biologia molecular. Sempre. Assim, meu sonho era trabalhar com isso. Que ninguém gosta de genética, nem gosta de biologia molecular, mas eu sempre amei. E aí eu sempre falava, né, que a minha professora, a professora Daniela, me lembro até hoje, ela foi minha orientadora, uma das minhas orientadoras, ela falava assim... Não desista. Aí eu lembro que a primeira vez que eu me inscrevi para o mestrado, eu estava vivendo uma fase muito complicada, sabe? Muito complexa. E assim, eu peguei aquela prova e falei, nossa, tudo que eu sei. E assim, eu comecei a fazer. E eu tava assim, tão acho que aérea, tão não sei o que estava vivendo, não sei. Acho que você fez parte dessa fase da minha vida, né? E aí eu não passei. E eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei muito triste. E eu falei, nossa, mas eu sabia tudo daquela prova. Como assim, né? Eu errei. Por 3 décimos eu não passei. Aí isso foi em julho. E em novembro tinha a prova de novo.
E eu falei assim, agora eu vou me concentrar. E eu comecei, e não tinha estudado antes, né? Porque aquela coisa, eu sei, né? Então, não vou estudar. Aí eu estudei e eu fiz a prova de novo. E eu passei em primeiro lugar, né? Na verdade, eu dividi o primeiro lugar com uma menina. Nós duas tínhamos a mesma nota, 9,8. E aí, assim, é o que a Anne falou, né? A dedicação e o que a Rose falou. Não desistir, né? Não se desestimular. Então, assim, chegou. Mas o primeiro eu levei um não. Então, nós levamos muitos nãos durante toda a nossa vida. E é normal. O não, ele tem que fazer parte da nossa vida e vai nos deixar mais forte. Talvez você já levou algum não, né? No seu vestibular, no Enem, mas não veja isso como algo ruim, veja algo como bom, né? Um alicerce, um tijolo que foi plantado ali que você vai receber um sim futuramente. Nossa, é legal você ter tocado nesse assunto, né? Porque nós recebemos vários nãos, né? Eu também, antes de eu passar no meu mestrado, eu recebi 2 nãos antes, né? Eu fiquei triste, obviamente, também parece que quando a gente faz mestrado, a gente passa por uma fase difícil. A gente passa por umas fases difíceis. Mas, assim, hoje eu tô muito feliz por eu não ter desistido. Exato. Né? Então, é uma fase, sempre passa, graças a Deus. E com certeza fez você mais forte, né? Fez. Acho que todas nós aqui. Todas nós. Bom, eu acho que é isso, né? Vamos encerrar aqui por hoje. Para vocês que nos acompanharam até aqui, fiquem de olho, né? Em breve teremos mais informações nas nossas redes sociais, tanto da Tríade quanto da Smart Start, inclusive do concurso de bolsas. Então é isso, não deixem de nos acompanhar e até o próximo episódio. Até mais, gente. Amém. Vou melhorar no próximo podcast. Amém.